Se eu te pedir para imaginar a tortura medieval, a primeira imagem que provavelmente vem à sua mente é uma caixa de ferro com o formato de uma mulher, cheia de espinhos afiados por dentro, pronta para esmagar lentamente qualquer um que fosse trancado ali. Esse terrível dispositivo é conhecido como a Dama de Ferro. Mas e se eu te dizer que essa máquina de horror absoluto nunca foi usada na Idade Média? Pior ainda, ela sequer existia nessa época. Toda essa reputação aterrorizante é, na verdade, uma grande farsa histórica criada muito tempo depois. Para entendermos como essa mentira se espalhou pelo mundo, precisamos voltar no tempo, mas não para o século XIII ou XIV, e sim para o final do século XVIII. Em 1793, um filósofo e escritor alemão chamado Johann Philipp Siebenkees escreveu um ensaio onde descrevia a suposta execução de um falsificador de moedas em 1515, na cidade de Nuremberg. Segundo o relato de Siebenkees, o criminoso teria sido colocado dentro de um sarcófago de madeira com espinhos de ferro que penetravam lentamente em seu corpo. Esse texto foi a semente de um mito que cresceria fora de controle. O problema é que não havia nenhum registro histórico real dessa execução. Mas o que poucos sabem é que essa mentira literária logo se materializaria em algo físico e extremamente lucrativo. Inspirados pelo conto de Siebenkees, colecionadores de antiguidades do século XIX decidiram tirar a história do papel. O século XIX foi a era de ouro do romantismo, um período em que as pessoas eram fascinadas pelo macabro e pelo passado medieval, muitas vezes de forma totalmente romantizada ou distorcida. Foi nessa época que artesãos começaram a construir as primeiras damas de ferro reais, utilizando pedaços de armaduras antigas, caixões de madeira velhos e pregos modernos. Eles criavam essas peças falsas para vendê-las a museus ávidos por atrair o público com exibições chocantes. A mais famosa delas foi construída em Nuremberg e passou a viajar pelo mundo como uma relíquia medieval legítima. As pessoas pagavam fortunas para ver de perto o suposto ápice da crueldade humana do passado. E é aí que a história fica ainda mais estranha quando olhamos para a motivação por trás desse interesse repentino. A pressa em validar a existência da Dama de Ferro não era apenas uma busca por entretenimento mórbido ou lucro de bilheteria. Havia um forte componente político e ideológico em jogo. A sociedade vitoriana e os intelectuais da Revolução Industrial precisavam acreditar que a Idade Média era uma idade das trevas brutal, violenta e sem lei. Ao pintar o passado europeu como um período de barbárie extrema, a elite do século XIX conseguia justificar e glorificar o seu próprio tempo, apresentando o capitalismo industrial e o imperialismo como o ápice da civilização e do progresso humano. Era reconfortante olhar para a Dama de Ferro e pensar: vejam como evoluímos e como somos superiores hoje. Só que tem uma reviravolta que muda tudo na forma como lidamos com a verdade histórica até os dias de hoje. Essa necessidade de criar mitos sobre o passado revela um padrão humano persistente. Nós adoramos nos sentir moralmente superiores aos nossos antepassados. Criamos lendas de horror medieval para ignorar as nossas próprias brutalidades modernas. Afinal, a Idade Média teve, sim, violência e punições severas, mas os métodos reais eram muito mais focados em humilhação pública e execuções rápidas do que nesses sadismos mecânicos complexos que a cultura pop adora replicar em filmes e videogames. A Dama de Ferro é um reflexo do nosso próprio viés de superioridade. Ao simplificarmos a história em um espetáculo de horrores falsos, nós nos desresponsabilizamos pelas violências do presente, tratando a crueldade como um defeito exclusivo de uma época atrasada que já superamos. É a história sendo distorcida para massagear o ego da nossa suposta modernidade esclarecida. Agora eu quero saber de você, na sua opinião, os museus do século XIX que sabiam que a Dama de Ferro era uma farsa, mas continuavam cobrando ingressos para exibi-la, agiram de forma pior do que as pessoas que realmente criaram a mentira histórica? Deixe seu comentário aqui embaixo se posicionando sobre se o lucro